Capítulo 941 Hora de correr. Sun-Ni foi enterrado sob um tapete em movimento de besouros escuros. Sua armadura estava sendo mastigada, e alguns deles já haviam entrado de alguma forma, suas mandíbulas afiadas afundando em sua carne. Secrap. Por um momento, seus pensamentos foram dispersos, mas o repentino pulso de dor os limpou. Cego, Sun-Ni estremeceu e tentou se mover. A mão para cobrir as fendas dos olhos da máscara sem características do capacete. Era tarde demais. Um dos insetos já havia rastejado. Como Sun-Ni não podia ver nada, ele só percebeu quando algo frio e deslizante roçou contra o nariz. Ele instantaneamente fechou os olhos e uma fração de segundo depois, uma dor aguda perfurou seu rosto quando uma de suas bochechas foi rasgada. Um assobio repelido escapou pelos lábios de Sun-Ni. Batendo a cabeça, sentiu o besouro cair e o pegou com a boca, esmagando o bastardo entre os dentes. Parecia mastigar aço, mas a concha resiliente quebrou com uma crise terrível, enchendo a boca com fragmentos afiados e um sabor indescritivelmente amargo. Arg! Finalmente, ele conseguiu libertar a mão debaixo da massa de besouros e cobriu as fendas dos olhos com ela. Depois lutou para se levantar. Sun-Ni conseguiu se ajoelhar, mas naquele momento uma nova onda de besouros bateu em seu peito, jogando-o de volta para baixo. Parecia que ele estava se afogando. Um peso esmagador do rio interminável de criaturas o pressionou, dificultando a respiração. A cada segundo, havia mais e mais deles, e o peso se tornava mais insuportável. Na caverna escura, a escuridão fervilhante que consistia em inúmeras miríades de pequenos insetos estava subindo como uma onda, já inundando a maioria dos túneis. A superfície ininterrupta de insetos negros se contorcendo rastejava lentamente cada vez mais alto. Os fragmentos da esfera quebrada já desapareciam sob eles. O HTTM farfalhar de pés minúsculos raspando pedras se transformou em um rugido estrondoso. Então, uma mão em uma manopla blindada rompeu a superfície, o surto químico agarrado por ela acendendo com intensa chama escarlate. Crescendo, Sun-Ni se empurrou através da massa contorcida de besouros escuros e conseguiu se levantar com uma cambaleia. Mesmo de pé, ele estava com a cintura no rio que corria das conchas negras. Enquanto vários deles continuavam mordendo sua carne, ele olhou brevemente em volta. Levou uma fração de segundo para avistar a caverna subterrânea, que foi pintada carmesim por seu último surto e se afogando rapidamente na amarela escuridão. Ele já havia dispensado Saint, então agora tudo o que restava para ele era correr. Bugs malditos. Por que tinha que ser bugs? O reflexo na mão gaguejou, o fluxo de chamas vermelhas estava vomitando rapidamente, diminuindo. Mas antes de morrer, ele já mergulhou nas sombras, desaparecendo da vista. O surto de vibração caiu na massa de besouros escuros e foi instantaneamente engolido por ela, a última dica de luz desaparecendo da caverna escondida. Talvez para sempre. De volta ao túnel principal, o comboio estava esperando nervosamente que algo mudasse. Todo mundo já estava carregado nos veículos e esperando o capitão voltar. Minuto passou após minuto, sem notícias de dicas. A escuridão sempre presente permaneceu a mesma. Dentro do rinoceronte, Luster estava sentado em silêncio no assento do piloto. O professor Obel e Beta estavam na área do salão, discutindo algo entre si. A jovem olhou para o comunicador e pegou um pacote de remédios da bolsa. Naquele momento, algo caiu de debaixo do telhado e uma figura familiar colidiu com o chão, quebrando uma das cadeiras de liga robusta no clangor do metal. Tudo o que viam foi a superfície danificada da armadura sombria e uma bagunça de membros. Rolando por cima do ombro e pulando de pé, Sun-Ni perdeu um segundo para recuperar o equilíbrio e depois empurrou a cabeça para o lado para olhar para Luster. O que diabos você está esperando? Dirigir. Vá o mais rápido que puder. Agora. DN. No momento seguinte, toda a montanha estremeceu e correntes de poeiras caíram do telhado do túnel. Os olhos de Luster se arregalaram e ele enviou a APC para frente sem fazer uma única pergunta. Se o capitão estava gritando, as coisas estavam seriamente muito ruins. Beth e o professor Obel se levantaram, assustados com a chegada repentina de Sun-Ni. O que? Ele jogou a mão na direção deles. Pare. Não se aproxime. Quando o rinoceronte entrou na escuridão, acelerando rapidamente, o resto dos veículos seguiu prontamente. Dentro da APC, a cadeia desmorizante desapareceu sob uma chuva de faíscas,
deixando Sun-Yi seminu. Seu corpo pálido estava coberto de pequenas lacerações feias, mas quase não havia sangue à vista. Vários minúsculos insetos negros caíram no chão, e foram prontamente e cruelmente pisoteados até a morte por ele. No entanto, mesmo após o descarte dos besouros, Sun-Yi não parecia aliviado. Em vez disso, ele empalideceu ainda mais e depois se inclinou, vomitando um bocado de sangue escuro. B deu um passo à frente, olhando em volta em busca de um medikit com uma expressão preocupada no rosto. O que está acontecendo? Sun-Yi mostrou os dentes em um rosnado. Eu disse para ficar para trás. Com isso, um estranho estilete apareceu em sua mão. Sua lâmina era longa, estreita e parecia ser forjada de vidro fantasmagórico. Sem hesitar nem por um segundo, Sun-Yi enviou a jovem e o velho para um choque momentâneo, transformando o estilete contra si mesmo. E mergulhando no peito. Ei! O que você é? Um grito assustado escapou da boca de Bet, afogando o gemido de Sun-Yi. Ah! Droga! Ele torceu o fragmento do luar na ferida, fazendo com que uma careta feia aparecesse em seu rosto e depois puxou o estilete para fora. Empalado estava o corpo de um besouro estranho com uma carapaça preta como jato, sua concha quebrada, esmagada e manchada de sangue. A pequena criatura quase alcançou seu coração. Alguns momentos depois, Sun-Yi estaria em um mar de problemas. Ele olhou para o inseto morto por alguns momentos e depois estremeceu. A montanha tremeu novamente e uma rede de rachaduras apareceu no telhado do túnel logo à frente. Sun-Yi olhou através do para-brisa da APC em alta velocidade e inalou profundamente, sem prestar atenção à dor. Hora de correr. Capítulo 942, Maré das Trevas. Ah! Dói. Sun-Yi havia escapado da caverna escura rápido o suficiente para não ser comido vivo, ou mesmo em um grau sério. Assim como ele brincou, ele acabou sendo comido apenas um pouco. Havia algumas mordidas no corpo e uma na bochecha. A ferida mais séria de longe foi a que ele infligiu a si mesmo para obter o último besouro debaixo da pele. O fragmento do luar havia se aprofundado, mas, guiado por sua mão firme, sentia a falta do coração e de qualquer outra coisa importante. Ainda assim, doeu. Não que Sun-Yi tivesse tempo de prestar atenção. O rinoceronte estava avançando, quase voando pelo túnel estremecedor. Ao redor, a escuridão estava ondulando e mudando, como se estivesse fora de controle. Parecia que o que eles estavam dentro, o que quer que fosse, estava convulsionando. Não exatamente no meio da morte, mas talvez em agonia. Sun-Yi tinha certeza de que o golpe que Saint havia dado à esfera negra não era fatal para ser um ser desconhecido, já que ele nunca ouviu o feitiço anunciando uma morte. A fonte da verdadeira escuridão não foi destruída, apenas danificada. Ou talvez seja libertado. Capitão. Isso é novo. Ao ouvi-los ter chamá-lo, Sun-Yi olhou para frente e viu uma forma desconhecida aparecer da escuridão. Era uma estrutura enferrujada de um veículo pessoal antigo, que eles nunca haviam visto antes. A implicação fez um sorriso pálido aparecer em seu rosto. Está quebrado. A estranha anomalia que os mantinha dentro do túnel parecia não existir mais. Na verdade, eles estavam avançando em vez de viajar sem parar por um mar sem fim de escuridão. Destruir a esfera negra realmente quebrou a ligação. Ele soltou um hálito trêmulo. Se ele não tivesse recebido uma mensagem do lado de fora, as coisas poderiam ter sido diferentes. Sun-Yi teria se aventurado nas passagens laterais eventualmente, mas provavelmente sem deixar uma das sombras para trás. Mesmo se o fizesse, ele definitivamente teria levado o resto dos irregulares com ele. Então, eles teriam morrido. Na verdade, ele ainda lutava para acreditar que todos sobreviveram. Por enquanto, ainda não estamos fora do túnel. De repente, ele olhou para Luster e disse, velocidade máxima. Tire-nos daqui. O rinoceronte passou pelo veículo enferrujado, empurrando-o para o lado com o carneiro. O resto do comboio seguiu e, em breve, eles puderam sentir o chão do túnel começando a subir. Isso não tinha acontecido antes, então Sun-Yi tomou isso como um bom sinal. Infelizmente, as coisas boas terminaram depois disso. A montanha parecia estar ganhando vida ao seu redor. Tremeu e tremeu, cada vez mais rachaduras aparecendo nas paredes e no telhado do túnel. Em algum momento, uma das paredes desabou no momento em que o último veículo passou e uma inundação de algo escuro e queimante fluiu para a passagem subterrânea. Sun-Yi estremeceu, percebendo que eram os besouros.
A maré deles correu para o túnel como um rio de líquido preto. No entanto, esse líquido estava se comportando como se possuísse um sentinela maléfico. Em vez de se espalhar em todas as direções como a água, parecia se apressar deliberadamente em busca do comboio. À frente, uma fenda profunda apareceu em outra seção da parede. E alguns corpos minúsculos caíram dela na estrada. Porcaria! Tudo que Sun-Yi podia fazer era rezar para que passassem pela rachadura que crescia rapidamente antes que o muro de pedra se quebrasse. De alguma forma, eles fizeram. Naquele momento, parecia que todo o túnel estava pronto para entrar em colapso. Os transportes civis lutaram para acompanhar o rinoceronte, subindo a estrada trêmula. Atrás deles, a inundação interminável de besouros escuros estava ganhando velocidade, inchando quando novas correntes deles chegaram. Poeira e pedaços de pedra estavam chovendo de cima. DN. Mas à frente deles, à distância, um círculo de luz fraca apareceu. A saída. Ainda era noite lá fora, mas pelo menos havia estrelas, chamas fantasmagóricas da aurora e talvez até a lua. Embora pequena, a diferença entre a verdadeira escuridão do túnel subterrâneo e a escuridão mundana do mundo exterior era aparente. Eles quase conseguiram. Não, eles vão conseguir. Sun-Yi cerrou os dentes enquanto observava a saída distante se aproximar enquanto o túnel estava quebrando ao redor deles. Só um pouco mais. Só um pouquinho. Finalmente, o rinoceronte disparou pela abertura redonda, escapando para o frio da noite polar. A vasta extensão do céu negro apareceu acima, parecendo mais bonita do que nunca. Sun-Yi sorriu triunfante. Então, seu sorriso desapareceu. Finalmente capaz de ver, ele enviou suas sombras para dar uma olhada lá fora e estudou o ambiente deles. O túnel os levara bastante alto para as montanhas. Atrás deles, as encostas de pedra estavam quebrando e quebrando, com pedras gigantes rolando em desfiladeiros profundos com um ruído ensurdecedor. Rios de escuridão fluíam para fora da montanha, todos torcendo para mirar no comboio que escapava. Os malditos besouros continuavam a persegui-los até agora. De fato, as grandes correntes de insetos negros pareciam mais membros de um ser colossal do que enxames de pequenas criaturas. Eles se esticaram e deslizaram, parecendo tentáculos gigantes. Muito parecidos com aqueles que Sun-Yi poderia criar a si mesmo, mas em uma escala muito, muito maior. Ele sentiu um frio repentino se espalhar pelo peito ferido e convocou tardiamente a cadeia desagradável de volta. A batalha deles pode não ter terminado ainda. Mas como ele poderia lutar algo assim? Não. Sua única chance de sobrevivência era correr. Até Cassie disse que ele tinha que correr. Então, era isso que Sun-Yi planejava fazer. Felizmente, a frota parecia ser um pouco mais rápida que a inundação das trevas. DN. É uma merda. Ao ouvir o grito de Luster, Sun-Yi sentiu o rinoceronte parar abruptamente. Foi tão violento e repentino que ele foi jogado de pé, enquanto Betty e o professor Obel sorriam em seus assentos, presos no lugar por tiras duráveis. Apóstrofo que? O que ele está fazendo? Esse bastardo perdeu a cabeça. Antes mesmo de se levantar, Sun-Yi ordenou que suas sombras desviassem o olhar para longe da maré que se aproximava de besouros negros e tentassem ver o que havia feito Luster parar. O que eles encontraram o fez proferir uma maldição. Maldito seja tudo. Bem na frente deles, havia um vasto desfiladeiro que parecia tão profundo que poderia ter sido sem fundo. Havia uma ponte de veículo longa e larga conectando os dois lados do canhão. Infelizmente, a ponte desabou em algum momento no passado, talvez décadas atrás. Agora, tudo o que restava era um pedaço de estrada quebrada que pairava sobre um abismo escuro, e Rino havia parado precariamente a poucos metros da borda. Capítulo 943. Sem caminho a seguir. Sun-Yi olhou para o abismo escuro do canhão, com a mente vazia. Um segundo passou em silêncio atordoado, depois outro. Finalmente, ele se virou e olhou para trás, como se fosse capaz de olhar através do casco blindado do rinoceronte. O que ele era, de certa forma. Lá, atrás da pesada AFC, os outros veículos do comboio pisaram no freio, quase evitando bater um no outro. Eles estavam lotados na estrada da montanha, dançando neve nas vigas estreitas dos faróis. E atrás do comboio, o dilúvio da escuridão avançava, estendendo seus tentáculos em sua direção. Talvez um minuto antes da massa de besouros escuros chegar ao veículo traseiro. Desta vez, Sun-Yi não seria capaz de protegê-lo.
Ele pode conseguir destruir centenas, ou mesmo milhares de insetos medonhos, mas seria como uma gota no oceano. Nenhum de seus ataques seria capaz de causar danos sérios à onda titânica da escuridão. Especialmente porque, como Sun-Yi suspeitava, os besouros não estavam tecnicamente vivos. Ele não apenas não ouviu o feitiço anunciando as mortes enquanto matava os poucos que haviam rastejado em sua armadura, mas o mero fato de que as malditas criaturas viajaram com ele pelas sombras significava que elas eram de alguma forma semelhantes a objetos inanimados. Sun-Yi só era capaz de carregar aqueles com ele através da sombra a passo. Afinal, que bem faria para matar um monte de insetos que nem estavam vivos, para começar? Capitão. O que fazemos? Sun-Yi olhou para Luster e disse com uma voz rouca, o que mais? Corra. Temos que correr. Então, ele desapareceu, silenciosamente nas sombras. Um momento depois, Sun-Yi estava parado na beira da estrada quebrada, olhando para o abismo sem fundo abaixo. O frio da noite polar acariciava sua pele, e os ventos fortes tentavam instantaneamente empurrá-lo para baixo. Atrás dele, a maré de besouros negros devorava a superfície rachada da estrada, aproximando-se cada vez mais, e a montanha continuava tremendo, em erupção com uma inundação de escuridão. O desfiladeiro tinha algo entre 100 e 200 metros de largura, com encostas verticais íngremes que se estendiam muito, muito abaixo. Não havia estrada secundária para contornar sua borda ou descer até o fundo, apenas a ponte quebrada e o vasto cisma que separava a frota do lado oposto. Sun-Yi cerrou os dentes. Não havia muito tempo para pensar, então ele fez a primeira coisa que lhe veio à mente, sem sequer parar para considerar se era possível desistir. Se fosse impossível, ele teria que mudar isso. Sua essência surgiu, correndo pelas veias com uma velocidade tremenda e depois fluiu para fora. Seu rosto empalideceu quando seus olhos se transformaram em duas piscinas desprovidas de qualquer luz. Assim como a escuridão repugnada pela montanha se movia, as sombras que cobriam suas encostas também se moviam. O murky profundo afogando o desfiladeiro profundo fervia, correndo para cima. 2 pilares pretos subitamente romperam a neve cobrindo os lados da estrada destruída e subiram ao céu, ficando cada vez mais altos a cada segundo. Ao mesmo tempo, a maré de sombras correndo de baixo alcançou a borda da ponte quebrada e dobrou, congelando por um momento acima do desfiladeiro sem fundo como uma onda que estava prestes a quebrar. Mas, em vez de quebrar, as sombras continuaram a se espalhar para frente e solidificar, como se estivessem formando um caminho sombrio acima do abismo. Se não houvesse ponte para eles atravessarem, Sun-Yi teria que construir um dos seus. Arg. Ele estava gastando tanta essência que sua alma sentiu como se estivesse sob tensão. No entanto, em vez de desacelerar, Sun-Yi dobrou seus esforços. No outro lado do desfiladeiro, mais 2 pilares se ergueram e outra onda de sombras se estendeu para o ar, crescendo metro após metro para atender ao primeiro. Longos tentáculos de escuridão dispararam do topo dos pilares, transformando-se em correntes inquebráveis. Deles, dezenas de cadeias menores caíram, fundindo-se na superfície preta da ponte crescente. Sun-Yi não estava preocupado com quanta essência ele tinha, no entanto, estava preocupado com a integridade estrutural da construção apressada, e a velocidade com que ele seria capaz de conectar as duas partes. Não havia muito tempo sobrando. Mas havia muito poucas pessoas no mundo que sabiam mais sobre como formar conexões a partir de cadeias. Afinal, ele passou tanto tempo no arruinado reino da esperança, viajando de uma ilha para outra através das cadeias celestiais que os uniam. Acorrentados. Inseparáveis. E mais fortes para isso. Provavelmente havia alguma lição filosófica para aprender com tudo, mas Sun-Yi estava preocupado demais para se importar. Com um gemido, ele se afastou e assinou para Luster, que estava olhando para ele através do para-brisa do rinoceronte. Drive. O jovem olhou para ele com olhos arregalados, depois olhou para a estranha estrada negra que pairava acima do abismo, conectada ao nada e apoiada apenas por dezenas de correntes oscilantes. Então, com as mãos trêmulas, ele enviou a APC avançando. Suas rodas maciças logo abandonaram o asfalto rachado da estrada quebrada e tocaram a superfície preta da ponte das sombras. O caminho manifestado das sombras tremeu um pouco, mas se manteve. Carregava todo o peso do rinoceronte depois o dos próximos veículos que o levavam. E então, o próximo. Logo,
Toda a frota deixou o terreno sólido e entrou na estrada aérea construída por Sun Ni. Ele agarrou a alça de metal na escotilha do último veículo e permitiu que seu impulso puxasse com ele. Depois, subiu no telhado e caiu na liga fria. Depois de alguns segundos, Sun Ni olhou para trás, para a onda de escuridão que se aproximava. Já estava tão perto. Muito perto. Em algum lugar à frente, o rinoceronte quase chegou ao fim da crescente estrada das sombras. O ABC estava se movendo mais rápido do que Sun Ni era capaz de fazer a ponte se manifestar, mas, felizmente, a segunda parte do caminho já estava próxima. Os dois lados da ponte preta se conectaram e se fundiram apenas alguns segundos antes do enorme rinoceronte rolar sobre a costura invisível e continuar avançando sem pausa. Logo depois disso, Luster soltou uma respiração estável quando as rodas do rinoceronte tocaram o solo sólido do outro lado do canhão. Sun Ni estava se sentindo à beira do desmaio, mas se forçou a permanecer absolutamente focado. Atrás dele, as miríades de besouros escuros já estavam rastejando pela ponte das sombras. A onda deles estava quase no meio do caminho, colocando toda a pressão nas correntes que alguns deles estavam prontos para quebrar. Bastardos! Foi naquele momento que o veículo em que ele estava andando estremeceu enquanto passava entre duas altas colunas pretas. Olhando para trás, Sun Ni sorriu. Apóstrofo, esta é uma ponte de pedágio. Pague ou morra. Pensando bem, apenas morra. Com um gemido calmo, ele soltou a massa de sombras que seguiam sua vontade, permitindo que retornassem à sua forma imaterial natural. Uma sensação de profunda suspensão quase o fez tropeçar no teto do veículo em movimento. A ponte das sombras de repente se tornou fantasmagórica, desmoronando em disformidade depois se dissipou na noite. Miríades de besouros escuros despencaram, e mais deles continuaram a fluir em frente às encostas da montanha destruída, mergulhando no abismo do desfiladeiro como cachoeiras de pura escuridão. Mas a frota estava segura. Continuou avançando, colocando cada vez mais distância entre si e o que quer que fosse que habitava na rede de túneis antigos. Sun Ni soltou um suspiro pesado depois se espalhava estresli no teto do veículo militar, olhando para a distante tapeçaria de estrelas frias. Apóstrofo. Não há mais túneis. Maldito seja sempre. Eu espero. Capítulo 944, seguro e relativamente som. Depois que a montanha sinistra desapareceu de vista, escondida pelas encostas nevadas e pela escuridão. A escuridão mundana da noite polar, não a verdadeira escuridão insondável da qual eles mal haviam escapado. O comboio finalmente parou. Ao seu redor estava a paisagem familiar do centro antártico. Nas profundezas das montanhas, eles estavam temporariamente protegidos diante do vento por um penhasco pendente e haviam reaclitado uma ampla área que era um pouco adequada para servir como acampamento. Os veículos precisavam ser verificados após a recente corrida louca, e as pessoas precisavam de tempo para recuperar o juízo. Pitts, eles não tinham ideia de onde estavam. Sun Ni teve que explorar a área, determinar sua localização no mapa e criar uma rota para a frente. Ele também precisava garantir que não houvesse enxames de criaturas pesadelos por perto ou indo em sua direção, e fazer mil outras coisas. Eu não quero. Criar uma ponte de sombras lhe custara muita essência, mas a tensão mental tinha sido muito pior. Sun Ni se sentia cansado e preguiçoso, mas ele não tinha escolha a não ser se ocupar imediatamente. Rolando do teto do veículo militar, ele pousou na neve, suspirou e enviou suas sombras para explorar. Até então, os membros de sua coorte e outras pessoas já haviam emergido de seus transportes. Alguns começaram a estabelecer um acampamento e a procurar boas vigias, enquanto outros se dirigiam para ele com rostos complicados. Logo, ele estava cercado pelos irregulares. Alguns deles pareciam aliviados ao encontrá-lo seguro e relativamente sólido, outros estavam cheios de perguntas. Luster, que havia testemunhado mais titãs o resto, foi o primeiro a falar. Capitão, senhor. Isso era outra coisa. Sun Ni simplesmente acenou com a cabeça, em concordância com o jovem, para variar. Luster hesitou por alguns momentos e depois perguntou com cautela, mas... o que foi exatamente? Ele olhou para Sun Ni e acrescentou com uma voz subitamente rouca. Eu não quero dizer aquela ponte incrível que você fez, quero dizer a outra coisa. Aquele que quase engoliu tudo. Sun Ni não respondeu por um tempo. Eventualmente, ele balançou a cabeça e olhou para o sul com uma expressão sombria. Eu não sei.
Ele tinha algumas ideias, no entanto. O ser que habitava nos velhos túneis era vasto e poderoso demais para ser uma simples criatura de pesadelo. Lembrou-lhe muito do terror carmesim da Costa Esquecida. Então, talvez, também tenha sido um terror, que entrou em um sono para evoluir para um titã? Ou talvez um titã que estivesse em processo de evolução para uma classificação mais alta. Ou talvez fosse uma criatura que havia entrado no processo de evolução, apenas para ser devorada por dentro por uma abominação diferente e mais insidiosa. De qualquer forma, Sun Yi tinha certeza de que eles Saint haviam estragado todo o processo, de alguma forma, e até viveram para contar a história. Falando em Saint, ele se perguntou se o site estava bom. Os malditos besouros não o haviam ferido gravemente, mas ela estava muito mais próxima da estranha dimensão negra, se era um coração, um ovo angustiante, ou uma crisálida, quando se abre. Sun Yi não via sua sombra desde então. Ele também estava curioso para saber por que sua espada de pedra quebrada conseguiu prejudicar a esfera quando a cruel City falhou. Sun Yi sabia que o Saint não estava destruído, pois a sentira voltar à sua alma sem luz depois de ser demitida, mas ela poderia ter sofrido graves danos. Sun Yi deu várias ordens aos irregulares, checou o professor Obel e depois encontrou um lugar tranquilo para descobrir. Um pouco nervoso, ele convocou o Saint. Mas nada aconteceu. Danação. Assim como hein? Algo não estava certo. A ausência do demônio taciturno parecia diferente de como costumava ser quando as sombras feridas dormiam nas chamas negras, reparando-se. Ele quase não conseguia senti-la. Preocupado, pomba ensolarada. No mar da alma, olhou para os 4 sóis escuros de seus núcleos de sombra por alguns momentos e depois convocou as runas. Sombras, santo de mármore, serpente de alma, pesadelo, As runas que descreviam a serpente não tinham vida, indicando que estava fora de seu controle. Saint, no entanto, parecia normal. Ele se concentrou no nome dela e leu: sombra, marble Saint. Classificação das sombras, acendida. Classe das sombras, demônio. Tudo parecia normal. No entanto, no final do campo de runas cintilantes, uma nova cor apareceu. O coração de Somni pulou uma batida. Marble Saint está evoluindo, apóstrofo. O que? Ele permaneceu imóvel por um tempo e depois suspirou. Então é assim que é. Saindo do mar da alma, Sun Yi olhou para cima, respirou o ar frio da noite polar e sorriu torto. Ele estava feliz e desanimado. Saint havia subido para uma classe mais alta uma vez antes, depois de matar o cavaleiro abandonado. Naquela época, ela havia arrancado uma estranha joia escura do peito dele e a comido. Então, sua sombra, que havia sido um monstro despertado na época, desapareceu de volta em sua alma para entrar no processo de evolução. Santo deve ter conseguido algo da esfera escura também. Sun Yi ficou entusiasmada ao saber que estava evoluindo mais uma vez, imaginando que forma seu cavaleiro das sombras assumiria e que poderes ela ganharia. No entanto, ele também lembrou que, da última vez, sua evolução para uma classe mais alta durou mais de um mês, roubando-o de seu apoio durante a Guerra Civil no Castelo Brilhante. Desta vez, ele também ficaria sem o seu assessor mais forte por um tempo. Saint deve ter sabido disso também, então desta vez ela não voltou ao seu núcleo de alma por vontade própria, optando por permanecer no mundo em vigília para ajudá-lo. No entanto, Sun Yi havia dispensado, sem saber o que isso implicaria. Ele suspirou. Bem, não havia outra escolha, de qualquer maneira. Essa era a única maneira de levá-lo em segurança de volta ao comboio. E agora, a segurança da frota estava diretamente sobre seus ombros e somente sobre ele. Descanse bem, Saint. Você mereceu. Quando ela voltasse, seus poderes seriam, sem dúvida, muito maiores. Sun Yi precisaria de todo esse poder para sobreviver ao resto da campanha na Antártica, mas por enquanto, ele teria que liderar a frota pelo resto do caminho para Erebus Fields em sua fiel sombra. Apóstrofo, é melhor eu ficar ocupado, então. Não seria bom ter Saint retornando apenas para ver que ainda estamos presos em algum lugar nas montanhas. Não, de jeito nenhum. Nós dois seremos diabos ascensos, então terei que trabalhar duro para, você sabe, não ser ofuscado pela minha própria sombra. Ele olhou para baixo e soltou um suspiro amargo. Novamente. Capítulo 945. A estrada à frente. De alguma forma,
Quase todo mundo no comboio ainda estava vivo. Olhando para ele do telhado do rinoceronte, Sun-Yi se sentiu sobrecarregado e surpreso. Ele realmente não esperava chegar tão longe nas montanhas sem sofrer baixas graves. Ele deveria se sentir orgulhoso de si mesmo. Apóstrofo. Vamos tentar mantê-lo assim, então. A essa altura, suas sombras já haviam escalado os picos mais próximos, permitindo que ele observasse a área circundante. O túnel do qual eles escaparam pode não ter sido interminável, mas, como se viu, foi realmente muito longo. Mais do que isso, atravessou as montanhas em vez de serpentear pelos desfiladeiros e desfiladeiros. Como resultado, e devido aos dias anteriores de viagem, o comboio conseguiu cobrir muito terreno e estava a mais de um terço do caminho para Erebusfield. Infelizmente, as boas notícias terminaram aí. Isso é preocupante. Sun-Yi olhou para a tela de seu comunicador, depois voltou para o interior da APC e abriu o mapa do Centro Antártico como uma projeção no conjunto de comandos. Chegaram às margens da seção que ele havia marcado no bunker abandonado. A partir daqui, tudo que Sun-Yi teve que continuar foi o mapa de estoque, que não era muito detalhado, e desatualizado em cima disso. A batalha entre os Santos e os Titãs havia mudado a topografia de toda a região, e havia os refeitos da própria cadeia de pesadelos a serem considerados também. Claro, ele sempre podia repetir o processo e atualizar o mapa com a ajuda de suas sombras novamente. Qual era exatamente o que ele planejava fazer? E por que seu humor era atualmente tão ruim? Com um suspiro, Sun-Yi começou a colocar novas marcas na projeção. Logo, a posição do comboio estava cercada por um mar de linhas vermelhas e símbolos que se estendiam até o norte, com quase nenhum verde no meio da nação. O caminho a seguir seria difícil, para dizer o mínimo. Eles devem estar relativamente perto do local onde os 3 santos do primeiro exército de evacuação haviam lutado contra a besta de inverno, o Golias e a legião sussurrando, eliminando o último titã. O terremoto resultante destruiu boa parte da cordilheira e fez uma bagunça na área circundante. Sun-Yi estava tentando encontrar uma maneira de fazer o comboio passar por aquela bagunça, mas parecia quase impossível. A maioria das estradas foi destruída e as que restaram foram enterradas sob detritos pesados. Avalanches, deslizamentos de terra e quedas de rochas estavam por toda parte, remodelando a paisagem. O dano foi muito pior aqui do que Sun-Yi esperava. E havia criaturas de pesadelos, claro. Toda a área estava fervilhando com eles, e ele já havia visto pelo menos 2 dúzias de gates ativos, com mais provavelmente escondidos da vista pelo terreno virado. Sun-Yi não tinha certeza se o rinoceronte seria capaz de passar, muito menos os veículos civis. Por mais que tentasse encontrar uma rota segura, parecia não haver nenhuma. Seu humor ficou escuro. Depois de um tempo, Sun-Yi decidiu ter um novo par de olhos para dar uma olhada no mapa, ou melhor ainda, vários. Ele ordenou que os irregulares se reunissem na APC e convidou o sargento Jerry também. O professor Obel já estava lá, então Sun-Yi simplesmente pediu ao velho para se juntar a ele na suíte de comando. Logo, todos chegaram e uma reunião de estratégia improvisada começou. O resultado foi tão perturbador quanto Sun-Yi esperava. Ninguém parecia ter uma boa ideia de como proceder. Don estava atualmente apontando para um determinado ponto do mapa. Se pudermos usar nossos Exus para liderar as criaturas do pesadelo mais profundamente no desfiladeiro, poderemos passar por este portão sem sermos invadidos por inimigos. De lá, podemos seguir a estrada auxiliar até o passe e ter um pouco de espaço para respirar. Samara balançou a cabeça. DN. Ou mesmo que consigamos evitar as criaturas de pesadelos, você está superestimando os transportes civis. A maioria deles não conseguirá chegar a este terreno extremamente acidentado. Já estamos lutando para impedi-los de desmoronar, e todo esse trecho das montanhas é basicamente uma pista de obstáculos de alta intensidade. Ela suspirou e depois olhou para Sun-Yi com uma expressão sombria. Há mais uma coisa que todo mundo está esquecendo também. Células de combustível. Eles ainda não estão exaustos, mas passar por uma luva como essa os colocará sob tensão. O que acho que não podemos pagar. Dirigir pelas montanhas é uma coisa. Atravessar essa zona de desastre é outra. Sun-Yi franziu a testa e olhou para o sargento Jerry. Não podemos improvisar algo para carregar os transportes. O soldado hesitou por alguns momentos. Eventualmente, ele suspirou. Podemos canibalizar os veículos militares, se necessário.
Os sistemas de energia não são exatamente compatíveis, mas com a ajuda de Wakine de Kim e Samara, algum tipo de conversor pode ser manipulado. Os soldados podem se juntar aos refugiados dentro dos transportes. Mas, além da óbvia perda de capacidade defensiva, existem outros fatores contra essa solução. Nós não somos muito ricos em reservas de energia, e os transportes são muito mais sedentos de energia. Portanto, não será uma mudança drástica. Talvez uma diferença de mais 100 quilômetros, neste frio. Sun-Yi soltou um suspiro pesado, pensando em outras soluções. Havia todo tipo de ideias selvagens em sua cabeça. Como pegar um dos transportes para Nightmare e deixar o corcel preto puxá-lo como um fardo mundano. O rinoceronte também conseguiu administrar um inferno, com um cinto adequado. Sun-Yi provavelmente seria capaz de puxar um dos transportes. Isso seria uma visão de se ver. Ele fez uma careta. Junte seu exército, ela disse. Você ganhará muitos pontos de contribuição, disse ela. Amaldiçoe tudo. Foi por isso que ele se tornou um oficial. Ser amarrado em um maldito jugo e puxar uma carroça como um boi glorificado. A ideia era ridícula, de qualquer maneira. Claro, era teoricamente possível puxar os transportes civis caso perdessem energia, mas e o aquecimento? E a luz? Como os civis sobreviveriam a centenas de quilômetros de viagens pelas montanhas, no meio de uma noite polar, sem essas coisas? Naquele momento, Luster falou de repente, existe uma opção que todos estamos ignorando. Não é? Uma que não é apenas viável, no que diz respeito ao terreno, mas também nos levará ao Erebus fiel dentro de um dia. Os outros olharam para ele com confusão, enquanto o rosto de Sun-Yi escureceu. O jovem sorriu timidamente e acrescentou, quero dizer, eu sei que é arriscado. Mas está bem, debaixo do nosso nariz. Com isso, ele apontou para o mapa. Lá, na extremidade das montanhas, uma espessa linha vermelha se estendia ao norte. A estrada costeira,